Nesse momento, vamos agora fazer a leitura da pregação. O nosso texto é Efésios capítulo 5, verso 1 a 17. Porém, vamos ler do Efésios 5, do 1 ao 21. Então, o texto é Efésios 5, verso 1 a 17, e a nossa leitura se dará até o versículo 21. Vamos ler a palavra de Deus. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Mas a impudícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeiem entre vós, como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs, ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graça. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, ou que é idolatria, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provendo sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vedes prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor, e não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Até aqui. Vamos, irmãos, mais uma vez dirigir uma oração ao Senhor, pedindo a graça sobre a pregação. Deus amado, estamos diante do Senhor e lendo a Tua palavra, Senhor. Nesta hora, vamos também poder ouvir a pregação da Tua palavra. Nós cremos que o Senhor nos deu este meio de graça, a pregação da Tua palavra para o fortalecimento da nossa fé. Cremos assim, ó Deus, que o Senhor tem usado homens para esse trabalho glorioso, que é a pregação da Tua palavra. Isto não é coisa do homem em si mesmo,
mas é obra do Teu Espírito Santo. Então, que o Teu Espírito Santo possa agora, ó Deus, trabalhar em nossas mentes, em nossos corações, e que a Tua palavra, Senhor, possa passar pela nossa mente e ir ao nosso coração e resultar em frutos de gratidão para a nossa semana, Senhor. Então esteja conosco e esteja também, ó Deus, aqui com este servo do Senhor, em que se coloca diante de Ti humildemente, e que o Senhor dê Tua bênção e assim possa guiar, Senhor, tudo para a glória do Teu nome, para louvor do Teu nome, que o homem desapareça, o Senhor apareça em nosso meio também neste momento, pela Tua palavra. Oramos confiante em Cristo Jesus, Teu Filho amado. Amém. Amada Igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, quando nós olhamos, irmãos, para esta carta que o apóstolo Paulo escreve à igreja de Éfeso, nós percebemos claramente que esta carta ela está dividida em duas partes. A primeira parte dessa carta vai falar sobre as doutrinas, vai falar sobre a doutrina cristã. A segunda parte dessa carta vai falar sobre os nossos deveres. Então, podemos ver que, na primeira parte, Paulo estabelece a teologia sobre quem nós somos em Cristo. Ele vai falar sobre a nossa eleição, ele vai falar sobre a nossa redenção em Cristo, como Cristo nos resgatou das trevas para a luz. Ele vai falar do mistério de Cristo, do mistério da igreja. Mas quando nós entramos no capítulo 4, a palavra-chave muda. Porque a partir do capítulo 4, Paulo começa a usar o verbo andar. Se você leu a carta, eu acredito que você já leu, você vai ver que a palavra andar, o verbo andar, vai aparecer bastante a partir do capítulo 4. Isso indica a conduta diária do povo de Deus. Esse verbo vai indicar realmente o passo a passo da nossa jornada terrena como cristão. E chegando no capítulo 5, o apóstolo Paulo eleva o padrão a um nível que, humanamente falando, seria impossível. Humanamente falando, seria impossível. Porque olhe como ele começa. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Assim ele começa o capítulo 5. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Pensa, amados irmãos, no peso dessa frase. Como pode a criatura imperfeita imitar o Criador perfeito? Como pode o ser humano, manchado pelo pecado, refletir a santidade do Deus Todo-Poderoso? A resposta de Paulo não está, irmãos, em um esforço legalista ou em uma moralidade vazia. Na verdade, está na nossa própria identidade aqui. Por quê? Porque nós devemos imitar a Deus não para nos tornar seus filhos, mas porque já somos seus filhos amados. Por sermos os filhos de Deus, por sermos os filhos amados de Deus, nós somos aqui chamados a imitar o nosso Pai. Sendo assim, irmãos, no texto que nós acabamos de ler, Paulo nos convoca a alinhar os nossos pés com o nosso coração regenerado. E este é o tema da nossa pregação esta manhã. Somos convocados a alinhar os nossos pés com o nosso coração regenerado. Ou podemos dizer, somos convidados a alinhar o nosso testemunho com o nosso coração
regenerado. Ele divide essa caminhada cristã em 3 direções. 3 direções práticas e urgentes aqui. Ou seja, se quisermos glorificar a Deus no tempo presente, nós precisamos entender essa dimensão do nosso testemunho aqui. Paulo, primeiramente, diz que nós devemos andar em amor, versículo 2. Andar na luz, versículo 8. E andar em sabedoria, versículo 15. Então, primeiramente, para alinharmos o nosso coração regenerado com o nosso testemunho, devemos andar em amor. Vamos ver mais uma vez os versos 1 e 2. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, veja, andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Então, os primeiros imperativos de Paulo aqui, irmãos, diz respeito à atmosfera do que deve cercar a vida cristã. O que deve cercar a vida cristã aqui? Paulo começa dizendo que é o amor. Para isso, a ordem é: sede, pois, imitadores de Deus, andai em amor. Então, a palavra que vimos aqui traduzida para imitadores, a palavra que se traduziu para imitadores, ela vem de um termo que significa mímico. Então veja, por exemplo, a criança. A criança pequena, o que é que ela faz? Ela passa o dia todo observando os passos, os gestos e também as palavras, seja do pai ou da mãe, e começa a imitar tanto o pai quanto a mãe. As meninas, às vezes, querem se vestir semelhante à mãe, querem usar a maquiagem, querem o cabelo da cor da mãe. Os meninos começam a andar, às vezes, pela casa com os sapatos do pai. Aqui Paulo está invocando isso, falando exatamente isso. Por que as crianças fazem isso? Porque elas imitam os pais. Primeiro, elas imitam porque isso é natural, porque elas o amam, elas o admiram. Elas têm os seus pais como referência. Então, da mesma forma, Paulo está dizendo que o cristão deve olhar para o seu Pai Celestial e buscar reproduzir o seu caráter no mundo. E qual é a essência do caráter de Deus? O amor. Mas o amor não como o mundo define. Porque o amor que o mundo define é baseado em sentimentos passageiros, em egoísmo, atração carnal. O padrão aqui é o amor ágape, um amor de escolha, um amor de aliança, um amor de entrega sacrificial. E Paulo, irmãos, não nos deixa na dúvida sobre quem é esse amor aqui na prática. Porque ele aponta para onde? Para a cruz. Andai em amor, e aí ele não nos deixa na dúvida que tipo de amor é esse. Porque ele disse, olha, andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós. Veja, o amor bíblico, irmãos, não é medido pelo que sentimos, mas pelo quanto estamos dispostos a nos sacrificar pelo outro. Isso é o amor bíblico. Imitar a Deus envolve isso. A sacrificar os nossos gostos em prol do próximo. Por quê? Porque Cristo nos amou. E Cristo não nos amou apenas com palavras. O que é que ele fez? Ele transformou o seu amor em ação ao se entregar na cruz pela salvação dos nossos pecados. É para isso que Paulo em seguida fala sobre a oferta de sacrifício a Deus como cheiro suave.
Ele diz que a entrega de Cristo chegou diante de Deus como um sacrifício de cheiro suave. E isso remete diretamente ao Antigo Testamento, aos sacrifícios de aroma agradável, queimados no altar do tabernáculo. Então isso quer dizer que quando Cristo se entregou na cruz, o Pai olhou para aquele ato de obediência, para aquele ato de amor sacrificial, e ali houve total satisfação. Sendo assim, amados irmãos, o nosso chamado para andar em amor significa que as nossas relações diárias, seja elas no nosso casamento, na criação dos nossos filhos, no ambiente de trabalho, na comunidade da fé, isto é, na igreja, deve ser moldada pelo autossacrifício. O nosso chamado aqui, primeiramente, envolve esse sacrifício. Isso significa que renunciar ao nosso direito de ter razão, isso é um chamado para renunciar à nossa soberba, renunciar ao nosso egoísmo. Quando Paulo diz andai em amor, é um chamado para isso. É um chamado para o serviço. É um chamado para abençoar o próximo. Então, quem anda em amor transforma a sua própria vida em um altar para oferecer sacrifício de gratidão ao Senhor. Não é sacrifícios pelos nossos pecados, porque esse foi feito em Cristo, mas agora imitar Deus, andar em amor, primeiramente aqui, envolve gratidão. A nossa vida deve ser um altar de sacrifício de gratidão ao Senhor diariamente, pois quem ama ao Senhor, também deve amar o seu próximo, o seu semelhante. E amar é o quê? Amar é cuidar. Amar é zelar. Então, se somos chamados a andar em amor, somos chamados a orar uns pelos outros, a cuidar uns dos outros, a fazer o bem ao nosso semelhante. Então, irmãos, o primeiro chamado imperativo para nós aqui é esse: andar em amor, imitar a Deus, imitar o nosso Pai que nos amou. E nós, como filhos de Deus, também devemos amar uns aos outros. Mas temos agora um segundo imperativo. Para alinharmos o nosso coração regenerado ao nosso testemunho, a palavra de Deus nos chama a andar como filhos da luz. Deus é luz. Como filhos da luz. Então, isso aqui envolve o testemunho, a nossa postura também, de uma forma geral. Então, se o amor é o motor da vida cristã, a santidade é a moldura. Nos versículos 3 a 14, Paulo faz aqui uma transição drástica e severa. Ele contrasta aqui o amor sacrificial, ele começa a falar do amor sacrificial de Cristo, com as distorções humanas do amor. Ele mostra que o pecado, na verdade, é o quê? É o amor direcionado para o lugar errado. Isso é o pecado. Sendo assim, nos versos 13 a 5, o apóstolo Paulo adverte os cristãos de Éfeso a abandonarem completamente as práticas imorais da cultura pagã ao seu redor. E ele começa com essa advertência: mas a impudícia e toda a sorte de impurezas ou cobiça, veja essa palavra, nem sequer se nomeie entre vós, como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs, ou chocarrices, coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idolatria, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Então, irmãos, quando lemos essa
essa parte aqui, isso mostra que quem foi santificado em Cristo é exigido agora uma mudança radical. Paulo usa uma palavra aqui bem interessante, nem sequer se nomeie entre vós essas coisas que eu acabei de falar. Então isso aponta que aqueles que foram santificados em Cristo são chamados aqui agora a um comportamento radical. Isso vai afetar a nossa conduta, afeta a nossa linguagem e afeta até mesmo os nossos valores. Paulo aqui está dizendo que nós devemos trocar a imoralidade, a ganância pela gratidão. Isso envolve o quê? Santidade. Gratidão tem a ver com a vida de santidade. Para isso ele vai dizer no versículo 5 que ele vai falar de forma categórica que nenhum avarento tem herança no reino de Cristo e de Deus. Observe que aqui Paulo coloca a avareza no mesmo nível de gravidade dos outros pecados que são moralmente destrutivos aqui. Então, ao dizer que o avarento não tem herança, Paulo enfatiza, irmãos, que o coração que está preenchido pelo amor ao dinheiro não tem espaço para o reino de Deus. Por quê? Porque nós não podemos servir a dois senhores. O nosso coração não pode estar preenchido com o dinheiro, com amor ao dinheiro e com o nosso serviço a Deus. É como o nosso próprio Senhor Jesus alerta, né? Que não podemos servir a dois senhores. Não podemos servir ao dinheiro e a mamon. Sendo assim, Paulo vai dizer nos versos 6 a 7, não se deixem enganar com as palavras vazias, porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência por causa destas coisas essas que ele nomeou antes. E entre essas está a ganância. Portanto, ele disse, não participo daquilo que eles fazem. E no verso 8, que é o nosso segundo imperativo, o nosso segundo chamado, Paulo lembra aos seus leitores quem eles eram em Cristo. Ele diz, porque no outro tempo eras trevas, mas agora sois luz no Senhor, andai, veja isso, andai como filhos da luz. Então ele nomeou todas as coisas que eles devem deixar para trás, nem nomear entre eles, e o chamado agora é, vocês eram trevas, mas agora vocês sois luz, andai como filho da luz. Então preste atenção aqui, irmãos, na gramática do texto. Observe que Paulo não diz que eles estavam nas trevas. Paulo diz que eles eram trevas. Isso quer dizer, irmãos, que o pecado corrompe de tal forma o ser humano que ele passa a ser a própria personificação das trevas, isso é, do mal. Mas Paulo aqui aponta para um milagre que aconteceu na vida daqueles irmãos de Éfeso. Um milagre que também aconteceu conosco aqui. Qual é o milagre, irmãos? O milagre da regeneração. Agora nós não somos apenas luz. Nós somos também aqui chamados a andar como filhos da luz. E Paulo vai continuar falando sobre isso porque ele vai apontar para o que é o fruto da luz. Nós somos chamados a andar como filho da luz. E o que é isso? Aí Paulo vai dizer que é em toda bondade, justiça e verdade. Então somos chamados a andar em amor e como filhos da luz, como filhos de Deus, para imitar a Deus que é luz, de onde vem toda a bondade, toda dádiva boa vem do Pai das luzes. E assim agora nós somos chamados a imitar esse Pai das luzes. E Paulo diz que o que é isso? Ele diz que é toda bondade, justiça e verdade. Deus é o Deus cheio de bondade. Deus é o Deus
que exerce uma justiça perfeita. Em Deus não há sombra de mentiras, variações. E aqui somos chamados a isso. E este é o fruto, Paulo diz, toda bondade, justiça e verdade. Ou seja, quem anda na luz faz o quê? Deve buscar ativamente aprovar e fazer aquilo que é agradável ao Senhor. Esse é o versículo 10. O versículo 10 diz exatamente isso, fazendo procurar o que é agradável ao Senhor. E ainda ele diz, e não sedes cúmplice nas obras infrutíferas das trevas. Antes, porém, reprovai-as. Então, enquanto somos chamados a viver em toda bondade, em toda justiça, Paulo também vai dizer, olha, porém, concernente às trevas, os frutos das trevas, que é a maldade, a injustiça, a ganância, a maldade do mundo, ele diz que essa obra são infrutíferas, são as obras infrutíferas das trevas. Ele diz, não sejais cúmplices delas, antes, porém, reprovai-as. E aqui, irmãos, a palavra que ele usa para reprovar ou repreender, como algumas traduções trazem, carrega um sentido de trazer luz. A palavra que ele usou aqui, reprovaia, é como ele está dizendo, traga luz sobre essas coisas. Não vos comuniqueis com ela, mas traga luz. A palavra que ele usa aqui para reprovar, revela, é como se fosse revelar a verdade de algo. Uma coisa é certa aqui, podemos ver que, como povo de Deus, nós não devemos nos isolarmos do mundo, mas também, irmãos, não podemos nos misturar com as práticas deles. A nossa vida deve ser uma vida santa e ela deve funcionar como luz. A vida cristã deve funcionar como luz. De tal forma que, por si só, ela já deve expor a miséria do mundo. Por si só, ela já deve expor a miséria e o pecado do mundo. Para isso ele vai dizer no verso 13, pois todas essas coisas, quando reprovada pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. E sendo assim, se a nossa vida é um chamado para andar na luz, na bondade, na verdade, na justiça, o verso 14 é como um cântico, é como um clamor de despertamento. Pois o cristão, é como se Paulo quisesse dizer que o cristão que tolera o pecado em sua vida, ele está vivendo como um morto-vivo. Ele está dormindo espiritualmente no meio de um cemitério moral. Para isso não acontecer, a ordem é: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Ou seja, é uma ordem para que você levante-se, você saia das trevas e você deixe que a luz de Cristo brilhe sobre você. O chamado é: ande, viva como filho da luz. Ande na verdade, faça o bem, pratique a bondade, pratique a justiça. Viva nesse mundo como filho da luz. Isso envolve o nosso caráter, a nossa honestidade. Então temos um chamado para andar em amor, andar na bondade, na justiça, na verdade. E agora temos um chamado para andar em sabedoria. Verso 15 a 17. Então observe onde Paulo começou. Ele vai evoluindo aqui. Ele começou no coração, amor. Ele passou pelo testemunho moral. Ele fala da luz. E agora o foco está onde? Na mente, nas escolhas diárias, na sabedoria. Desse modo, o versículo 15 indica com uma exortação de vigilância, um novo chamado para nós. Observe, portanto, vedes prudentemente como andais. Portanto, vedes prudentemente como andais, não como nécios, e sim
como sábios. E o versículo 16 ele diz: remindo o tempo, porque os dias são maus. Então, irmãos, desse modo o versículo 15, como vimos, inicia com algo aqui extraordinário, porque a palavra que foi traduzida aqui para prudentemente, palavra que ele usou, né? Portanto, vedes prudentemente como andai. A palavra que aqui é traduzida como prudentemente aponta para uma atenção rigorosa. Paulo chama o povo de Deus a uma atenção aqui rigorosa. É como alguém que caminha em um caminho minado. É como uma pessoa que está caminhando na corda bamba. Envolve realmente uma atenção rigorosa. Senão, o precipício aguarda. Ou seja, aqui Paulo está querendo dizer que não podemos nos dar o luxo de viver sem refletir. Paulo aqui está dizendo, olha, vede como andais. Andais prudentemente. Então, nós como povo de Deus não podemos viver sem refletir sobre as consequências. Nós somos chamados aqui a refletir sobre as consequências dos nossos atos, as consequências das nossas escolhas, as consequências das nossas posturas nas redes sociais, nos nossos negócios. E aqui eu abro um parênteses para falar sobre isso. Por quê? Porque observando, irmãos, as redes sociais de muitos cristãos hoje, dos nossos dias, podemos ver, irmãos, que tem faltado sabedoria na vida de muitos. Quando olhamos para as redes sociais de muitos cristãos hoje, podemos ver que tem faltado sabedoria. Reflita sobre isto, irmãos, esta manhã. Meu irmão, minha irmã, reflita sobre isto aqui. Por quê? Porque viver sem reflexão é a marca do nécio. Por isso que Paulo diz, vedes prudentemente. O nécio, ele não age com prudência. E viver, como eu disse que a palavra aqui aponta para a reflexão, viver sem reflexão é a marca do nécio. Por quê? Porque o sábio, por outro lado, o sábio, o Filho de Deus, ele avalia cada passo da sua vida à luz da palavra de Deus. Por mais que alguém aponte o caminho, o sábio vai examinar a palavra de Deus, o sábio vai buscar conselhos e vai dizer, isso reflete a glória de Deus? Então, irmãos, veja que a sabedoria cristã se manifesta em quê aqui? Na maneira como gerenciamos principalmente o nosso tempo. Porque Paulo aqui vai falar sobre remir o tempo. Remir o tempo. No grego, existem duas palavras para tempo. Existe a palavra cronos, que refere-se ao tempo do relógio, o tempo linear, e existe a palavra kairos, que é o tempo da oportunidade, é o tempo do momento estratégico. A palavra que apareceu em nosso texto é kairos, se referindo à oportunidade. Temos também aqui a palavra remir. A palavra que Paulo usou aqui para remir é uma palavra que significa resgatar ou comprar de volta, né, um escravo do mercado. Então aqui, irmãos, é como se Paulo estivesse dizendo que o tempo é um recurso escasso sobre ataque. Olha, remindo o tempo, porque os dias são maus. Ele está querendo dizer aqui que o tempo é como, realmente, o tempo é como um recurso escasso. Você já observou como é o tempo? O tempo é valioso. É um recurso. E cada dia está ficando mais escasso o tempo. Quando você menos espera, olha, foi-se o tempo. Passou o dia. Passou o ano.
E Paulo está dizendo: vedes prudentemente como andais. Os dias são maus. Então, amados irmãos, onde o sistema do mundo tenta cada dia roubar nossas oportunidades, observamos que nós estamos vivendo em uma era em que o mundo, de uma forma sistemática, está despejando distrações em nossas mentes diariamente. E tem um aparelhozinho, esse aqui, diariamente. É como se isso estivesse forçando a nossa mente, a distração tamanha que passamos a vida como não nos importando com o que realmente importa. Pois vimos aqui, irmãos, pela palavra do apóstolo Paulo, que remir o tempo significa aproveitar cada oportunidade estratégica. Para quê? O crente deve aproveitar cada oportunidade estratégica para fazer a vontade de Deus. E nós aqui podemos ver isso. Como podemos aproveitar nosso tempo? Devemos pensar, por exemplo, na evangelização dos perdidos. Devemos pensar como temos gastado o nosso tempo no discipular, no orar, no amar uns aos outros, no cuidado mútuo um pelos outros. Quanto tempo temos gastado nisso? Quanto tempo temos gastado na oração, no discipulado dos nossos irmãos, dos nossos filhos? Ou seja, irmãos, Paulo está dizendo aqui que devemos arrancar o tempo das mãos da futilidade e consagrá-lo ao reino de Deus. Esse é o nosso chamado. Resgatar o tempo da futilidade e aprender a usar o tempo que Deus nos dá, o tempo da oportunidade que Paulo usou aqui. Os dias são os maus. Para consagrar o nosso tempo ao reino de Deus. Por quê? Porque toda a nossa vida deve girar em torno do reino de Deus. Nossa profissão, tudo o que fazemos, os nossos recursos, toda a nossa vida, a nossa família, os nossos dons e talentos, tudo deve ser consagrado ao reino de Deus. Nós somos os súditos do reino de Cristo. E devemos prestar atenção aqui, irmãos, à tolice espiritual. Por quê? Porque a tolice espiritual é querer viver tateando no escuro. Muitas pessoas ficam tentando adivinhar qual é a vontade de Deus para mim. E fica o tempo todo com esse tipo de pensamento. Ou ignorando completamente as leis de Deus, os decretos de Deus. Deus tem revelado uma vontade moral para você viver. Santidade. Viva. Bondade, como vimos. Amor. A sabedoria, irmãos, nos leva a buscar ativamente compreender essa vontade para nossas vidas. Como diz o versículo 17, observe o nosso último verso do nosso texto. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. E onde encontramos essa vontade? Porque ele está dizendo, procureis compreender. Ou procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Onde encontramos essa vontade? Eu posso dizer, irmãos, que ela não está escondida em revelações místicas, como muitos tentam até hoje fazer. Ela não está escondida em revelações místicas. Há pessoas que vão a determinados lugares porque querem descobrir qual é a vontade de Deus para elas. Elas querem que Deus revele por meio de uma profecia, uma palavra, e agora ela está dizendo, essa foi a vontade de Deus. Então elas querem por meio disso, mas não. A vontade de Deus, irmãos, não está em segredos inacessíveis. A vontade moral de Deus está revelada nas Escrituras Sagradas. Então qualquer pessoa que queira andar, como Paulo fala aqui, andar na sabedoria, ser sábio, precisa mergulhar na palavra de Deus, permitindo que os preceitos divinos governem a sua mente e moldem as suas tomadas de decisões. Para isso acontecer, você precisa se dedicar à palavra de Deus. E mais uma vez eu pergunto, meu irmão, minha irmã, qual tem sido o seu tempo
gasto com a leitura da palavra de Deus? Qual tem sido o seu tempo gasto com o estudo da palavra de Deus? Como você tem usado o seu tempo com isso? Porque observe qual é o aviso do Espírito Santo aqui, tanto para aqueles irmãos de Éfeso como para nós. Não vos torneis insensatos, mas antes procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Então, indo para a nossa conclusão, meus amados irmãos, podemos dizer que o apóstolo Paulo aqui nos coloca diante de um espelho espiritual. Paulo aqui quer nos mostrar que a vida cristã não é uma corrida de velocidade, não é. Mas a vida cristã é uma longa caminhada de constância e de fidelidade. Observe e vamos lembrar isso. O que envolve a nossa caminhada cristã. A caminhada que Deus nos deu a percorrer neste mundo. Primeiramente, ele disse o quê? Andai em amor. Isso é, olhe para a cruz. Procure aprender o que é amar. Para isso, o nosso chamado aqui é para nos entregarmos, sacrificando o nosso eu pelo bem do próximo e para vivermos para a glória de Deus. Andar como filho da luz. Então devemos andar em amor, em dedicação, mas também devemos andar como filho da luz. Isso aqui envolve romper de forma radical, como vimos, com as práticas ocultas das trevas, isto é, o cristão é chamado a romper com a imoralidade, com as conversas vãs e fúteis, idolatrias. Hoje temos muito isso, né? As piadas soltas por aí, mas nós somos chamados a fugir dessas conversações vãs, que até em nomear entre nós, irmãos, pode ser vergonhosa. E aqui também devemos prestar muita atenção, porque quantas vezes alguém chega com um vídeo engraçado, houve um escândalo sexual, né, na cidade, um escândalo que envolve imoralidade, e alguém às vezes chega para você querendo que você veja aquilo. Não é só ouvir, é ver. Não gastemos tempo com essas coisas, com as conversas vãs. Cuidemos com a idolatria do coração. Por quê? Porque o nosso chamado é para andarmos na luz em um mundo que está corrompido pelo pecado. E por último, andar em sabedoria. Isso é, viver de forma atenta. Vimos aqui que andar em sabedoria é procurar viver aproveitando cada momento e cada oportunidade que Deus nos dá. É procurar viver compreendendo e, ao mesmo tempo, praticando a santa vontade do Senhor para nossas vidas. Agora, irmãos, uma coisa é certa. Uma coisa é certa aqui, para concluir. Não podemos produzir, irmãos, essa caminhada por nossas próprias forças. Deixados sozinhos aqui neste mundo, não podemos prosseguir avante com essa caminhada. Por quê? Porque se tentarmos imitar a Deus, baseados apenas em nossa força de vontade, irmãos, nós falharemos miseravelmente no primeiro quarteirão da jornada. Para isso, nós aqui precisamos do Espírito Santo. Precisamos do Espírito Santo e precisamos orar para que o Espírito Santo encha os nossos corações de amor, para que o Espírito Santo renove as nossas mentes, para que o Espírito Santo fortaleça as nossas vidas. Porque é como o que Paulo continua dizendo nos versículos seguintes: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, fraqueza. Aí ele diz, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Queridos irmãos, que o Senhor nos conceda esta graça nesta manhã. O Senhor nos conceda a graça não só de ouvir esta palavra hoje, mas de traduzi-la, irmãos, em passos firmes durante toda a nossa caminhada cristã. Oremos nesta manhã para que o nosso andar e o nosso viver neste mundo possa ser um reflexo, irmãos, do céu na terra. Amém.